Vamos. Eu lembro que, assim, quando rolou esse negócio do Ranger no banco e tudo, pô, cara, polêmica, né, etc. Porque a gente não tá acostumado E a pegou ver... surpresa também, né? Porque eu acho que a galera não tava esperando muito isso. A gente não tá acostumado a ver bons jogadores, né, jogadores de nome, etc, irem pro banco, né, Uhum. principalmente quando o cara tem muito nome, etc. Isso é muito raro aqui no CBLOL. Eu lembro que na época eu comentei, gente, pô, sei lá, ano passado o Faker tava indo pro banco, sabe? Se o Faker pode ir pro banco, por que o Ranger não pode? Uhum. É completamente normal. Aí a primeira pergunta que eu queria falar sobre isso com você é, tipo assim, eu pelo menos gostei bastante do posicionamento do Ranger, né? Eu acho que ele fez o mínimo, mas é engraçado que a gente fica surpreso quando um jogador faz o mínimo. Uhum. Isso, sabe, tipo assim, ele foi profissional, ele entendeu, tava do lado do grupo e tudo mais, Ele né? até, tipo, falou do descontentamento dele, de como foi feito, que ele achou que ele foi meio deixado de lado e tal, mas ele, tipo, foi profissional de aceitar e entender que, pô, não deu certo. Mas quando Isso é ele legal foi mesmo. falar algo também, ele já não tava mais na fúria. Exatamente, foi depois. Mas foi bem enquanto ele depois. tava ali, ele tava 100% do profissional. lado e tudo mais. Como que foi? Você também viu isso dessa forma na época, né? Pelo menos o momento inicial, sabe? Tá. Cara, eu acho que ele fez um bom trabalho nesse sentido, de ser profissional. Raramente ele não foi profissional, saca? Acho que se eu falo desde de boca cheia, assim, pra falar do Ranger, ele sempre foi profissional com todo mundo lá, né? Goste ou não do jeito dele, goste ou não do gameplay, etc., ele é um cara muito profissional, certo? Então, eu acho que isso ele foi desde o início. Essa questão dele ter falado que ele foi deixado de lado, etc., acho que isso é muito comum, né? Assim, das pessoas que não estão sendo escolhidas, vamos dizer assim, né? É muito comum essa sensação de que, pô, discorda e tal. Claro, cara, ele tem toda o direito de discordar, né? Claro, ele não vai achar certo ele não jogar, né? Isso é muito comum. Mas eu tive que tomar essa decisão, né? E eu acho que todo mundo foi muito profissional, isso eu gostei, assim, né? Falando sobre isso, todo mundo foi muito profissional. Eu acho que a gente conseguiu, como staff, ser bem profissional em relação à tomada de decisão. A gente fez testes muito bem orquestrados ali, bonitinho. A gente já tinha programado teste para todas as posições também, né? Como eu falei... Ele comentou que acho que a bot lane também tava revezando, né? Jogou bot lane. Eu acho que só o Zemina, se eu não me engano, não chegou a jogar. Mas jogou também o Fu. Também jogou no lugar do Envy alguns jogos. Fez bons jogos, inclusive. Então, a gente teve um planejamento bonitinho e a gente notou essa melhora, saca? Com o Gucci lá, a gente notou essa melhora. E, mais do que isso, eu notei uma melhora do Ranger nesse período. Então, todos os stats, a gente tem um acompanhamento de stats semanal lá na Fúria. Uhum. Então, eu tenho um relatório que o BCS faz pra mim e ele envia pra mim e fala, ó, esse jogador fez isso nessa semana. Todos os stats do Ranger melhoraram, desde que eu comecei a colocar o Gucci. Então, Ele foi em desconforto, né? Eu não sei se foi pelo desconforto, né? Mas tudo melhorou. Sim. O time melhorou, tudo melhorou, o Ranger melhorou. E aí, esse movimento foi positivo, saca? Então, eu falei, beleza, foi um bom movimento. Então, não foi só da minha cabeça, saca? E aí, a gente fez esse acompanhamento por um tempo, o Ranger continuava jogando bem, mesmo em menos jogos, né? E aí, a minha ideia, inclusive, era manter isso por algum tempo até a gente tomar a nossa decisão, saca? Sim. Porque hoje em dia a gente não tem mais esse revezamento em série. Pode até ter, né? Mas tá raro. Mundialmente parou de acontecer, né? Mas nessa época, o Ranger já tinha, claro, né, ficado desconfortável com isso, mas eu conversei com ele e falei, cara, eu quero contar com você, saca? Eu quero que você jogue. Eu gostaria, você é o nosso estranho, você é o titular, saca? Eu ia utilizar o Gucci, com certeza, mas você é o titular, saca? Então a gente teve essa conversa, eu expliquei tudo bonitinho, certinho e tal, e mesmo assim ele não gostou muito, saca? E, cara, ele tá totalmente no direito dele, eu entendo, Sim. saca? Ele Acho queria que... jogar, né? Ele viu, cara, aqui talvez eu não jogue, posso jogar ou não posso jogar. Ali Exato. eu vou jogar com certeza. Exato, é isso que é o ponto, tipo, é isso que a galera precisa entender. Não foi uma briguinha, assim, ou algo Sim. assim. Eu enxergava algo, ele enxergava algo diferente, ele achava que, tipo, ele tinha que jogar todos os jogos sempre, sem contestação, e, cara, tá ótimo, tá ligado? A gente só não tinha um alinhamento 100%, saca? O Ranger chegou a comentar que ele ficou com ansiedade e tal, que eu acho que ele falou no podcast com o Chaep, né, no MD3, eu acho que ele chegou a ficar com muita ansiedade, que ele chegou até a passar mal, assim, né, de tanta, sabe, de ansiedade mesmo e tudo. Foi. A questão é que, assim, eu sinto, por exemplo, que num cenário ideal, um jogador, ele pode se sentir desconfortável, mas ele não chega, às vezes, num pico muito grande, assim, sabe, ao ponto dele
fica ansioso e tal, porque isso é normal do esporte, sabe? Uhum. Mas como a gente não tem costume disso aqui, foi uma situação meio que única, né? No nosso cenário nos últimos anos, sabe? A última vez que eu lembro disso foi o BRTT em 2016. Exato. E é pra vocês verem como não é comum. Saca? Sim. Tipo assim, o cara, ele ficou mal mesmo, assim, saca? Ele realmente ficou mal, não foi da boca pra fora. Tanto que a gente se preocupou com ele, com a saúde dele e tal. Ele teve acompanhamento psicológico com a gente lá. Eu conversei com ele várias vezes e tal. Porque isso era pra ser comum. Né? Era pra ser comum, mas não é. E por isso que eu até entendo ele ficar assim, porque não é comum, né? Sim. E ele é um cara que tem muita mídia em volta dele, é todo mundo falando, Sim. etc. Às vezes o cara... eu acho que a gente, como mídia, também não lidou tão bem com isso. Eu fiz muita piadinha em cima, sabe? Também tem o fato de que eu acho que ele sente pouco de pressão também, porque, querendo ou não, foi ele que montou o time, entre aspas, que ele participou da montagem do elenco, e tinha muito meme disso da comunidade, falar que ele montou o time e saiu. Acho que ele tava com medo também de sair e ter que sofrer, passar por isso, tá ligado? Porque é uma pressão da comunidade que ia cair em cima dele. Né? Ele sabia que ele ia... Assim. Exatamente. Uhum. Ele sabia que ele ia passar, porque a galera ia pegar no pé dele quando ele saísse, né? É possível que tenha sido um mix de tudo isso, coisa, né? Foi um mix de tudo isso, com certeza. Era pra ser comum, de fato, e não é aqui. Né, pra você ver como a gente ainda tem muito a melhorar. E só um ponto aqui, né, aproveitando que eu tô aqui com espaço pra falar, né, muito se falou sobre essa questão do revezamento, não gosto, tal, a galera, pô, é troll, é zoado e tal. E assim, as experiências que a gente tem nunca vão ser todas positivas, né, mas você citou uma agora, do BRTT e do Saci. Aquele time foi campeão. Não, eu tava falando do BRTT com o Tai. Ah, tá. Quando o BRTT foi pra reserva, e o Tai também foi um momento assim, meio... Mas ali, tipo assim... Sim, eu lembro. Né, cara? Na e aí, o BRTT tinha que ir, ele participava do PEN Responde com cara fechada. Sim, eu Então, lembro. assim, também foi um momento único. Então, muita polêmica em volta e tudo mais. Tanto que ele quis sair da PEN, né? Certo. Assim, o elenco ali também foi outra coisa. Ali foi realmente complicado, né? Porque o BRTT vinha de um momento onde ele era o melhor, né? Uhum. E aí, do nada, cara, bota ele na reserva porque ele quer sair da Game House. Sim. Então, teve muita coisa além daquilo ali. Mas assim, aquele momento foi um momento único e também gerou todo esse desconforto, etc. Sendo que, às vezes, não tem essa necessidade. A gente tem que estar mais acostumado. E o do Saci com o BRTT, o Tokers também, com o Yoda... Né, o Tokers indo pro banco, o Tokers também não ficou tão bem assim indo pro banco, o Saci também tinha essa situação. Sim. Então, assim, com certeza, era complicado, né? É complicado, mas eu falo que, tipo assim, pra mim, esse split, ele foi só um split mais normal, assim, pra mim nesse quesito, porque na NTZ, né, 2019, 2020, que a gente foi campeão e chegou em 3 finais, a gente fazia isso sempre que necessário. Então, por exemplo, naquela lineup que a gente foi campeão tantas vezes lá, todos eles passaram por isso, né? O Shine foi substituído pelo Cephas. Eu lembro no primeiro split também, de 2020. Que teve aquele... você tá falando antes também. Tô falando antes tá? Ainda. É que todo mundo só lembra de 2020, Sim, Os caras primeiro split, tempo, né? que explodiu tudo, pandemia, e aí, revezamento é horrível, é o pior do mundo. 10 jogadores e tal. Mas antes disso, a gente já fazia isso. Com o Shine já tinha sido substituído pelo Cephas, Shine Turtle. O Tai já tinha sido substituído. No primeiro split, num dos splits, o Lynx jogou. No outro split, o Aoshi jogou. O Redbert deu espaço pro Mainá, né, numa época. Eu lembro. Mills e Micão, certo? Então, a gente já tinha tido experiência. House e Envy, né? A gente já teve essa experiência há muito tempo. É que tem certas coisas que a gente precisa fazer isso durante o treino para que a gente crie um ambiente bom, um ambiente produtivo. Competitivo. Saca? Competitivo, produtivo, não selvagem, né? Então, o jogador não tem que ficar com ansiedade, mas ele tem que entender que pode ter um moleque que vai pegar a vaga dele sempre. Vou traçar um paralelo aqui pra te fazer uma pergunta, porque assim, pra mim o LoL é muito próximo do futebol, no sentido que são dois esportes que tem momentos de euforia, da kill, de acontecer o barão, etc, e momentos mais parados. Então acho que dá pra ligar muito. No futebol, é muito comum, o cara, durante a semana, ele tá disputando a vaga com várias pessoas da posição dele, pra quem vai jogar no final de semana, no dia do jogo. Isso. É muito próximo do que aconteceu com vocês, aí na Fúria, no caso do Gucci e do Ranger. Mas, ao mesmo tempo, no futebol, é muito comum o clube deixar bem claro as pessoas que participam do processo de disputa de vaga. Então, quando sobe o moleque da base, o clube fala pra todo mundo, subiu da base, tá treinando com o time principal.
Quando o moleque contrata 3 laterais esquerdos, ele sabe que os 3 estão treinando durante a semana e vai jogar. Tá. Você acha que falta um pouco dessa comunicação com a torcida, por exemplo? Transparência, né? Por exemplo, o torcedor da Fúria, muita gente não sabia quem era o Guti, não sabia que o Guti estava treinando com os moleques. Beleza. Nunca saberia que ele poderia entrar. Então, nos casos que a gente teve muito choque, como por exemplo o BRTT, o Ranger, foi quando ninguém imaginava que isso poderia acontecer. Tá. No caso de, por exemplo, do Envy e do House, ou do Mills e do Micão, todo mundo sabia que os dois treinavam, então poderia ser diferente no final de semana. Tá. Você acha que isso impacta muito? Eu acho que a gente pode chegar nesse nível de maturidade, dessa comunicação entre a org, tipo assim, ó, temos 3 mid laners, eles estarão treinando, tal. Dá pra chegar nisso, mas eu te devolvo com uma certa pergunta, assim. Você acha que se eu falasse, ou a Fúria falasse, no meio do ano, olha, o Guti vai disputar função com o Ranger, você acha que seria bom? Você ia apanhar do mesmo jeito. Você acha que faria alguma diferença? Porque eu acho que... Eu acho que faria diferença no choque, que foi mudança, mas acho que não no hate que vocês tomaram, entendeu? Eu acho que hoje em dia, eu acho que ainda a gente não chegou nesse nível de maturidade, assim, saca? Mas, com certeza, eu acho que a gente pode chegar em algum desse nível. E não é só sobre a disputa, assim, mas isso que você falou é legal, né? Nos esportes tradicionais, o cara que treina, por mais que ele não seja ameaçado, vamos dizer assim, sei lá, o cara treina vôlei, ele é atacante e tem um cara que é reserva dele, vamos dizer assim, atacante, ele treina e ele vê o cara treinar. E o treinador vê os dois treinar, certo? Uhum. Então, se ele tá mal, ele não precisa ser substituído. Ele tá vendo que ele tá mal. Uhum. E ele tá vendo que o outro cara tá bem. Ele tá vendo, o cara tá metendo gol, ele não. Ele já sabe, né? Tá ligado? Por exemplo, certo? Qualquer cara tá voando, né? Esse é um ambiente, saca? Esse é um ambiente positivo. Não é que eu tô... Não é uma coisa predatória, você vai sair, hein, presta atenção, hein, vai perder o contrato e tal. Não é sobre isso. É sobre o cara olhar um cara que tá na mesma posição dele ali, disputando algo, competindo, competir com ele. Você só vai chegar e dar a confirmação, né? Que vai jogar e tal cara. Entendeu? Ele tá competindo. Então, é o que eles falam. O melhor ano dos Bulls lá no Michael Jordan lá e tal, ele fala que é de 96 lá, ele falava que os treinos eram muito próximos dos jogos. Muito próximo. A galera era pegado, assim, arranca rabo mesmo no treino. Porque é isso, assim, saca? Tipo assim, é um ambiente que você quer ver que os caras estão afim, saca? Eles querem melhorar todo dia e mandar bem. E aí, curtiu esse vídeo? Deixa o like. E, cara, queria recomendar vocês para dar uma olhada lá no The Big Class, beleza? Que é o curso de Game Design do Marcão. Brother nosso aqui, um cara que a gente já conhece, que manda muito bem, né, em Game Design. Então, se você tem vontade de estudar um pouquinho sobre Game Design, né, quem sabe não pode ser a sua profissão, aí é uma parada que tem uma demanda bem grande no mercado, já dá uma olhada lá e não se esqueça de usar o cupom 2V1, o link tá aqui na descrição. Beleza? Valeu!